portanto, isso vai ser um excelente veículo e não tenho dúvidas que este filme vai ser um filme muito visto. Essa imagem de Mário Soares a estar no comboio. O comboio Intercidades que faz a ligação Guimarães-Lisboa. Olá a todos e bem-vindo ao canal Comboios Forever. Por consequente, vamos agora retomar as emissões habituais, porque como sabem, houve a questão da pandemia Covid-19 e tive, aliás, de temporariamente ir para outra casa, pronto. Mas isso não interessa nada. O que importa é que agora voltamos. Por consequente, neste vídeo vou-vos falar rapidamente da situação com os transportes da ferrovia e mesmo no canal. Por isso, como sabem, houve esta grande pandemia de Covid-19 que paralisou a maior parte da economia mundial até e por consequente das deslocações das pessoas. Obviamente que a ferrovia saiu afetada deste movimento e como todos os outros meios de transporte, houve uma redução brutal da procura, cortou-se na oferta, a CP, o metro, a Carris, etc. Mas agora que estamos numa tentativa de desconfinamento, importa analisar qual será o futuro da ferrovia em Portugal, nomeadamente num futuro próximo. E quais são as possibilidades das novas trajetórias para o transporte público. Porque primeiro temos de notar que o transporte público sai notoriamente enfraquecido desta crise toda, porque obviamente que as pessoas vão ter um certo medo a apanhar os transportes, nomeadamente os comboios, e numa primeira fase, penso eu, vão se refugiar claramente no carro. Só que o problema é que, nomeadamente nas grandes metrópoles, e neste caso não é em Portugal, mas por exemplo Paris, Alemanha, mesmo Japão, China, pronto, Nova Iorque, rapidamente vai se tornar inviável ou insustentável ter toda a gente a andar de carro porque simplesmente não há espaço para ir. Por consequente, vai haver um movimento de regresso para os transportes públicos e aí toda a questão é como assegurar a segurança das pessoas. Porque atualmente aqui em Portugal as regras são 2/3 da lotação de cada unidade, neste caso de um comboio ou de um autocarro, e uso de máscaras obrigatório. A questão é tentar respeitar os 2/3. Com o tempo, as atividades económicas vão ser relançadas progressivamente, mas vai chegar a um ponto em que com a oferta normal vai ser impossível assegurar 2/3 da lotação. E aí coloca-se um grave problema, porque os meios para reforçar significativamente a oferta são escassos. E de qualquer maneira seria impossível tecnicamente conseguir ter os comboios todos a andar com 2/3, nomeadamente nas horas de ponta. Por consequente, vai haver aqui um verdadeiro problema a nível de saúde pública. Obviamente que a solução é as máscaras ou viseiras, que permitem reduzir, obviamente, se toda a gente as usar, o risco de contaminação nesses ambientes fechados. A importância vai ser de conciliar a saúde pública sem fazer explodir o sistema de transporte das cidades com tudo no carro. E isso é um problema que ainda atualmente não se sabe. Não se sabe e provavelmente não se vai saber até aos próximos tempos, até porque isto é um vírus que provavelmente veio para ficar e vamos passar vários meses assim. A partir de um certo momento a lotação dos 2/3 vai se tornar inviável. E não sei como é que se vai resolver isso. Há essa questão da procura em relação e da oferta em relação da pandemia. O que se espera é que é preciso que as pessoas respeitem as regras, ou seja, que se desloquem o menos possível, usem máscara e pronto. Mas nos próximos 2 meses a oferta deve assegurar a procura. O problema é se as pessoas progressivamente vão voltar a sair como saíam antes. E aí é que vai haver um problema. Outra questão é o investimento público para a economia depois da pandemia, não é? Porque a economia vai ficar completamente destruída e vai ser preciso efetuar uma relança. Que neste caso vai ter obrigatoriamente de passar pelo Estado, tendo em conta que a recessão atingirá números completamente impressionantes que nunca se viu desde a Segunda Guerra. E obviamente que aí uma questão parece óbvia é privilegiar investimentos que promovam, de certa maneira, a transição energética. O mais óbvio são os transportes públicos, a requalificação do espaço público com mais espaço para os peões e para as bicicletas e os transportes e as energias renováveis. Mas isso, como sabemos, não é óbvio, até porque há muitos setores que, vamos dizer, poluentes, mas que são responsáveis por uma grande parte da economia e dos empregos e que não se pode, assim, destruir do nada. Agora, vai ser o equilíbrio entre os dois. Por exemplo, em França, o Estado vai ajudar a Air France em 7 mil milhões de euros. Mas está muito mais calado em relação a ajudas em relação à SNCF e à RATP, que são as duas principais operadoras de transporte público em França. Por isso já sabemos, há 2 pesos, 2 medidas, e esperemos que a ferrovia não saia muito afetada disto, com menos investimento, ainda menos, com menos procura, e pronto, isso seria catastrófico. Por consequente, é preciso apostar forte no investimento público. Coisa urgente atualmente é acelerar a Ferrovia 2020, porque isso são empreitadas que podem ser colocadas no terreno rapidamente e que podem dar trabalho à construção civil. Isto também vai, obviamente, favorizar a IP, porque vai deixar de lado aquele cenário de há um ano em que a IP lançava concursos e nenhum empreiteiro respondia porque eles tinham cadernos de encomendas tão grandes,
que preferiam simplesmente não responder aos concursos da IP. Obviamente que essa situação agora inverteu-se drasticamente e vai favorizar a execução das obras da IP. O problema depois é, obviamente, a capacidade de projeto da IP e de empreitada, não é? Porque há pouco pessoal, o pessoal é velho, sai para a reforma e é um verdadeiro problema, até para a transmissão de conhecimento. Mas isso são problemas que já sabemos e que agora é que doem quando se quer lançar muitos projetos ao mesmo tempo. Veja-se, por exemplo, o que o Governo evocou de antecipar projetos do PNI 2030. Nomeadamente em certas coisas na linha do Sul, nomeadamente acabar, por exemplo, a estação do Pinhal Novo, não é? O modo Faroeste há mais de 15 anos. E a linha de Cascais também, que está numa situação desastrosa. Obviamente que isso são muitos investimentos, mas na verdade são investimentos que não pesam muito e que trazem muitos benefícios e parece-me óbvio que têm de ser antecipados. Até porque nunca houve nenhuma razão para serem prolongados, excepto ter números de déficit bastante milagrosos, quando o próprio Estado não tinha dificuldades de financiar nos mercados, até às vezes a taxas de juros negativas. Depois há obviamente a questão das finanças, pronto, é a questão do investimento público, isso vai pesar nas finanças. Até agora o BCE tem estado a apoiar com compras de dívida dos Estados a economia, a questão é até quando isso vai poder durar. E, sobretudo, atualmente, a União Europeia suspendeu a regra do déficit de 3% e a regra da dívida de 60%, que já ninguém... A questão é que, há algum tempo, conhecendo a União Europeia, nomeadamente a Comissão Europeia, vão voltar a meter essa regra. E aí é que a coisa vai doer, porque vamos ter o Estado com receitas muito inferiores, despesas enormes, nomeadamente por causa das ajudas do layoff, etc., e uma necessidade de efetuar muito investimento público para relançar a economia. Pronto, é uma equação muito complicada, e sinceramente vamos ver como é que se vai resolver. Uma coisa é certa, é preferível hipotecar a despesa corrente do que hipotecar o investimento. O problema é que no caso da IP, por exemplo, a despesa corrente, que é, vamos imaginar, contratar pessoal, tem uma influência direta na capacidade de investimento. Por fim, no canal o impacto, pronto, como sabem, eu tenho tido aulas à distância, quer dizer, mas em princípio dia 18, pronto, vamos retomar as aulas, por isso, mas como são horários reduzidos, provavelmente vamos ter tempo para fazer mais vídeos no canal. Problema, vídeos no exterior, pouco provável nos próximos tempos, nomeadamente Finlândia e Portugal, mas vamos continuar a analisar a atualidade, que vai ser rica e nomeadamente muito movimentada, vamos dizer. Por isso, era isto que eu vos queria dizer neste vídeo de hoje, de segunda. Pronto, na próxima segunda vem o Ferro Notícias número 4, que diz respeito ao período mais ou menos de janeiro a março, no início do confinamento, não é? Por isso fique connosco, fique com o canal Comboios Forever, todos os dias, todos os meses, dezenas de vídeos sobre elétricos, métodos, comboios e toda a atualidade ferroviária em Portugal. Fique connosco, fique com o canal Comboios Forever. Até à próxima, tchau. Portanto, isso vai ser um excelente veículo e não tenho dúvidas que este filme vai ser um filme muito visto. Essa imagem de Mário Soares a estar no comboio. O comboio Intercidades que faz a ligação Guimarães-Lisboa. Canal Comboios Forever. Produção.